Marcos capítulo 9, versículo 14, a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nos expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. A palavra, ela fala que Jesus curou um jovem possesso de demônios, possesso de legião de demônios. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão. Quando as pessoas se aproximavam dos discípulos, viam muita gente, numerosa multidão ao redor, porque os escribas discutiam com os discípulos, e toda a multidão
ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava, porque onde Jesus andava, sempre a multidão estava perto, porque a multidão acompanhava Jesus. Eles seguiam Jesus. Aonde Jesus ia, eles iam atrás. Aonde eles sabiam que Jesus ia estar, lá estava a multidão. Então, Jesus, ele andava pregando a palavra de Deus, curando as pessoas doentes e expulsando os demônios. E então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito imundo. Um homem levou o filho dele, possesso de demônio, e ele pediu para que os discípulos expulsassem o demônio, porque o filho dele estava sofrendo. O demônio jogava o filho dele no fogo ou na água. O demônio queria matar o filho dele. O homem fala para Jesus que o espírito o apanhava e lançava por terra, e ele espumava e rigia os dentes. E ele estava definhando, o corpo dele estava fraco e estava se acabando. Então, o homem pediu para que os discípulos de Jesus expulsassem aqueles demônios. Mas os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio. Por isso estava discutindo os discípulos com os escribas, porque o homem pediu e eles não conseguiram expulsar. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Pediu para que trouxesse o menino, e eles trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, quando esse espírito mau avistou Jesus, imediatamente ele agitou com violência o menino, e caindo ele por terra, revolvia e espumando a boca. Então, Jesus, ele perguntou ao pai do menino: há quanto tempo vem acontecendo isto com o menino? O pai dele respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo na água para o matar. Mas o homem pergunta para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê em Deus. Tudo é possível ao que crê em Jesus. Jesus, ele pode expulsar demônio. Ele expulsava no passado e o nome dele ficou hoje na terra para os seus discípulos, para os seus seguidores de verdade, expulsar demônios no nome de Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Pode ser curado. Pode ser curado por Jesus. Pode ter a vida transformada. Porque tudo é possível para aqueles que crê em Deus. Todas as coisas são possíveis. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo
Jesus, que a multidão não parava, que estavam correndo de um lado para o outro, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Muitos falaram que o menino morreu, mas ele não morreu. É os demônios que saíram do menino.